Agora são 10 horas e 46 minutos e é claro, para o Manhã Diversa ficar completo, tem que ter resenha esportiva e tem que ter meu parceiro Gabriel Luterbach para a gente falar de futebol, que é um negócio que a gente gosta tanto, né? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Pois é, vamos falar de futebol, vamos falar da Série A, porque ontem teve jogo, teve clássico, Fluminense contra Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro e o Fluminense levou a melhor, venceu por 2-1 no Maracanã, apesar do mando ser do Flamengo. A gente separou alguns dos melhores momentos e a gente vai ver que foi um jogo marcado pelos gols, mas também por muita confusão, o pessoal estava com os ânimos exaltados, então foram 5 expulsões ao todo, sendo um no banco de reserva. Eu ia falar isso, confusão inclusive fora de campo. Exatamente, e sendo um também no banco de reservas. A gente está começando aí já mostrando alguns lances, o primeiro ataque ali foi do Flamengo, a gente vai ver esse passe do Pedro, e que bola que o Pedro está jogando. Ontem não foi tão bom, mas quando ele tem chance, ele coloca qualquer jogador na cara do gol. Gabriel? Exatamente, não pode dar espaço para ele, né? Porque qualquer coisa, ele é fatal. A gente vai ver o André também, um outro destaque do jogo, volante do Fluminense, que também está fazendo partidas melhores do que outras, inclusive estava sendo observado pelo técnico Tite. A gente vai ver aí mais uma chance do Flamengo, mais uma do Flamengo também. A gente vai ver então que o Flamengo no primeiro tempo era um time superior. Essa daí foi uma jogada errada do Fluminense na saída de bola, que foi bastante criticado contra o Corinthians, porque não estava dando certo. Continuou, e também é de se exaltar a coragem dos jogadores, né? Porque contra o Corinthians não deu certo, contra o Flamengo, que é um time muito bom, o Fluminense insistiu também na saída de bola. Agora a gente está vendo aí no fim do primeiro tempo, o pênalti em cima do Cano, muito discutível esse pênalti também, diga-se de passagem. A gente ficou sem entender ali na transmissão do jogo se tinha sido pênalti, se não foi que o juiz deu. De fato, o juiz marcou, eu acho que inclusive não foi nada, o Cano ali dividiu com o goleiro, não sei nem se ele deu do goleiro ou se deu do Léo Pereira. Ficou essa dúvida também. Ficou essa dúvida, exatamente. O juiz deu pênalti e o Ganso colocou com categoria no fundo das redes. A gente vai ver agora uma defesaça do Fábio, uma defesa assim de cinema, de mão trocada, o Arrascaeta chutou e ele Fábio, foi buscar. Inclusive eu acho uma grande até injustiça do futebol nacional, né? Um jogador fantástico, que tem uma carreira impecável e quando a gente fala, por exemplo, de seleção, né, dessa esfera nacional, muito pouco reconhecido. Muito pouco. Inclusive ele fez uma partida muito boa, mas no gol do Flamengo ele falhou. Sim. Ele deu um pouquinho de mole ali. Agora a gente vai ver esse gol do Fluminense, foi bem curioso, porque o juiz deu falta. O Ganso bateu rápido, a TV nem conseguiu acompanhar e a bola agora vai sobrar para o Martinelli jogar na cabeça do Natan. 2-0 Fluminense. E quando a gente achou que o jogo ia ficar tranquilo, Bárbara, o que aconteceu? O Flamengo fez um golzinho ali para poder botar mais ânimo na partida e no fim do jogo teve até as expulsões. Então a gente viu aí que foi um jogo bastante movimentado, né? Os dois times com bastante chances de gols. O Fluminense foi mais efetivo, o Flamengo poderia ter empatado, poderia até ter saído com a vitória. A gente viu ali que teve uma chance ali numa saída de bola errada, que ficou cara a cara. Teve outras chances, o Fluminense também teve chance de fazer o gol. Então foi um jogo como um clássico, né? Clássico, tudo pode acontecer e nesse jogo saiu com a vitória do Fluminense. Eu lembro que no primeiro turno, a gente falou aqui que o goleiro Hugo do Flamengo, na época o Santos estava machucado, fez uma partida de cinema. Foi muito bem e aquele jogo da vida, né? Exatamente, o Flamengo saiu com a vitória. Ontem o Fábio foi melhor e quem saiu com a vitória foi o Fluminense. Então essas curiosidades do mundo da bola, né? E eu acho que você colocou muito bem, Gabriel, essa questão da eficiência do Fluminense. Porque o Flamengo, sim, começou jogando melhor, mas a gente sabe, né, que o futebol, que é o famoso quem não faz, leva. Né? Então o Flamengo, apesar de ter começado bem, o Fluminense foi mais oportunista, foi lá e fez quando tinha que fazer. E uma coisa que eu acho que a gente também não pode ignorar é o contexto em que o Flamengo está, né? Conseguindo chegar a todas as finais possíveis, tem feito, né, um trabalho impecável. Então, assim, é uma equação que é difícil realmente de ser mantida, como ele está conseguindo manter. Então, uma derrota, assim, num clássico, num jogo difícil, que a atenção até fica fora de campo também, querendo ou não, é um resultado que está ok. O que se lamenta, obviamente, né, os flamenguistas de uma forma geral, é a questão da tabela, porque era uma grande, né, possibilidade de se aproximar ali do Palmeiras. Até porque Flamengo e Fluminense estavam com o mesmo número de pontos, a diferença era no saldo de gols. É então era um confronto direto. Exatamente. Então, isso é de se lamentar pela parte do Flamengo. Mas é claro, o Flamengo está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, porque o Palmeiras não perde, está numa regularidade muito boa, então sabe que é difícil. E conseguindo fazer tudo isso sem lesões, Exatamente. que é tão difícil também no nosso futebol. Exatamente. Mas você falou aí do lado do Flamengo, também tem que falar do lado do Fluminense, que foi uma boa vitória, até porque o Fluminense vem de eliminação, uma eliminação doída contra o Corinthians que venceu por 3-0, então o Fluminense estava ali um pouquinho machucado. Essa vitória no Clássico é para dar moral de novo, é para poder restabelecer a conexão com o torcedor, então é muito importante. E você falou também do Flamengo, só um dado, o Flamengo não perdia 19 jogos. Então,
olha o tamanho também da vitória do Fluminense. E olha porque o trabalho é um rival... que o Dorival está conseguindo fazer. Exatamente, é um rival muito bom, não à toa que está nas 2 finais, né? Vamos trazer alguns memes aqui também, que eu separei. Bora. A galera gosta de zoar, ainda mais sendo clássico, então... Essa é a melhor parte do futebol. Exatamente. Aí tem essa daí do Gabigol. Por favor, Fluminense, só quero ganhar uma. E com esse estilo novo aí também no cabelo, né? Então, o Gabigol que sempre inova, né? Sempre inova. Se ele tivesse loiro, talvez o Flamengo tivesse ganho. Eu também porque tem acho. essa daí, A né? gente acredita, né? Se tem um negócio que quem gosta de futebol é supersticioso. Não é? Então tem esse meme aí. E vamos trazer uns dados aqui. Nos últimos 11 jogos, o Fluminense venceu 7 contra o Flamengo. Foram 2 empates e apenas 2 vitórias do Flamengo. Então, realmente, o Flamengo, quando enfrenta o Fluminense está sendo uma pedra no sapato do Flamengo, né? Tem essa também. Parabéns pela taça. Ganhei do Fla-Flu. Ganhei do Fla-Flu, graças a Deus que eles não estão na final. Aí já a então... brincadeira entre os campeonatos, Exatamente. né? O Brasileirão e a Copa do Brasil. Exatamente. Tem mais uma também que a gente separou. O pessoal não perdoa, né, Gabriel? É a melhor parte também do futebol, né? Essa zoação Essa é a graça. Exatamente. Tem que ficar saudável, né? E também é bacana a gente falar. Foi um jogo dentro de campo. Foi muito brigado, mas ali na arquibancada os torcedores se respeitaram. E também só teve uma confusãozinha ali fora do estádio. É lamentável, né? Mas dentro do estádio ocorreu tudo ok. Mesmo Isso é muito bom, porque a gente não quer dar esse tipo de notícia como a gente sempre fala, né? Então que bom que não foi notícia. E pra fechar tem essa daí também, tal pai, tal filho. Então, Fluminense, o pai do Flamengo, pra gente encerrar aí essa zoação. Fluminense 2-1 contra o Flamengo. Também teve bola rolando, o América Mineiro venceu por 1-0 o Corinthians pela Série A. O América Mineiro, então, engatou mais uma vitória importante. E falando contra o Corinthians, o América Mineiro não ganhava do Corinthians desde 2011 e nunca havia vencido o Corinthians na Arena Independência. Então, também uma vitória super importante. Também para tirar aquela zica, né? Sai zica do América Mineiro contra o Corinthians. Então, a gente vai ver aí os melhores momentos do jogo. O Juninho, que é o pulmão do América Mineiro, fez o gol. Juninho super importante, identificado com o Coelho, fez o gol aí do América Mineiro. Vamos falar também do outro lado, né? Porque o Corinthians só tinha 2 jogadores titulares, sendo um de linha só, que o outro era o Cássio, como a gente está vendo aí. Então, Corinthians bastante mexido. A gente vai trazer uma discussão aqui, Bárbara, porque o Fluminense jogou meio de semana e jogou com o time titular. O Flamengo idem. O Palmeiras tem jogado com o time titular com essa regularidade. O Vitor Pereira decidiu poupar os jogadores, mesmo agora só tendo jogos daqui a 10 dias. Você acha que foi uma decisão acertada? E como que você vê essa... Eu acho que é uma situação tão delicada, né? Porque, como a gente falou, não pode ser analisado de forma micro, né? Você tem que ter aquela visão macro quando se fala de futebol. Ainda mais quando você está competindo, no exemplo do Flamengo, né? Ele está ali no Brasileiro, ele está ali na Copa do Brasil, está na Libertadores. Então, sim, você tem que ter essa visão geral, mas no caso do Dorival, sabendo da importância desse jogo, desse clássico e da pontuação, né? De garantir esses 3 pontos, ele preferiu não economizar. Então, eu acho que, assim, vai depender muito do contexto, a questão dos jogadores, do time, de lesão, se existe o risco de se lesionar. Então, assim, se provavelmente ele achou que era melhor dar alguns passos para trás, para depois ele avançar, talvez ele tenha feito isso com consciência. O contexto também da tabela influencia muito, né? Porque muito, o Flamengo... não tem esse desespero, né? Exatamente. O Corinthians já sabe que está ali, está longe do título. A chance de título na temporada é justamente na final contra o Flamengo na Copa do Brasil. Que é onde ele quer garantir. Exatamente. Está focado ali e também, lógico, tem chance de ir para Libertadores de forma direta pelo Campeonato Brasileiro. Mas prefere dar uma segurada nos jogadores, até para não correr risco de ter uma lesão e pode ser que o jogador fique fora da final da Copa do Brasil. Então deu uma segurada e saiu com uma derrota, né? Se estivesse com o time titular, teria mais chance de sair com resultado positivo. Total, mas eu acho que o ponto é exatamente esse que você trouxe muito bem. É a questão da situação do time, né? O Flamengo e o Fluminense ali, que estão nesse confronto direto, brigando pelo título do Brasileiro, tinham motivos para colocar ali, né, os jogadores titulares. Já o Corinthians prefere garantir na Copa do Brasil. E clássico é clássico também. Se o Corinthians estivesse enfrentando o Palmeiras, o São Paulo ou o Santos, talvez jogaria com o time titular. Com o América Mineiro ali, preferiu poupar. Então a gente já falou aqui da Série A, a gente vai mostrar agora a classificação da Série A para ver como é que ficou essa bagunça toda aí. É importante falar que agora só tem jogo do Campeonato Brasileiro daqui a 10 dias, porque vai parar por conta da data FIFA. O Brasil, a seleção brasileira, vai jogar essa semana, então não vamos ter bola rolando aqui no Brasil, no futebol brasileiro, apenas com a camisa da amarelinha, né? Pré-Copa do Mundo aí. Vamos mostrar então o Palmeiras aí. É o líder, cada vez mais líder do que nunca, agora com 9 pontos de diferença para o Fluminense, que é o segundo colocado. O Fluminense é o segundo, mas pode perder para o Internacional, porque o Internacional tem um jogo a menos, joga hoje contra o Atlético Goianiense. Então tem a chance aí do Internacional passar o Fluminense e ser o vice colocado. Mas
é importante essa vitória, porque o Fluminense agora está com 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo e 7 sobre o Atlético Mineiro, que fecha ali o G6. O Atlético Mineiro, que derrapou mais uma vez, está ali com 40 pontos em 7º colocado. A gente vai trazer também um destaque aí, que é o Botafogo, que venceu no fim de semana por 2-0 contra o Coritiba, deu uma subidinha aí na tabela, agora é o 10º colocado. Tem outro destaque aí que você levanta, Bárbara? Acho que hoje todo mundo de olho nesse jogo aí do Internacional, né? Para saber como é que vai ficar essa tabela. Exatamente. Também teve bola rolando pela Série B, a gente vai confirmar o resultado aqui, porque o Cruzeiro venceu por 2-0 o CRB fora de casa e está com um passinho ali na Série A, um passinho também para poder conquistar o título da Série B. A gente vai mostrar aí 2-0 o Cruzeiro no sábado contra o CRB, um resultado super importante aí para as pretensões do Cruzeiro, que é voltar para a Série A. E vamos mostrar a classificação aqui, porque já pode acontecer na próxima rodada, que é na quarta-feira agora contra o Vasco. Cruzeiro 65 pontos, o Bahia é o segundo com 51, Grêmio o terceiro com 50 e o Vasco com 48. O Londrina tem 45, Bárbara. 20 pontos de diferença pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer o Vasco quarta-feira, matematicamente está de volta para a Série A com 7 rodadas de antecedência. É muita coisa, né? Uma campanha fenomenal do Cruzeiro na Série B, de volta para onde que deve estar, né? Exato, e é muito bom a gente realmente reconhecer, né, esse valor dessa ascensão, mas de qualquer forma, assim, é um bom lembrete para a gente ver que história não sustenta time nenhum, né, Gabriel? Grandes times, né, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, uma galera, né, que estava sempre na Série A e bem, né? Mas hoje em dia, se você não tiver essa humildade de reconhecer que precisa de ajuste e que o time precisa, né, desse cuidado, a consequência pode ser essa, né? Uma queda para a Série B, mas fico muito feliz que o Cruzeiro está conseguindo aí fazer essa campanha fantástica para estar logo de volta lá para a Série A. Eu falei que no campeonato, só para deixar claro para o pessoal de casa, eu falei que no campeonato da Série A não vai ter rodada no meio de semana, só daqui a 10 dias por causa da data FIFA, mas a Série B não entra na data FIFA, então tem bola rolando normalmente apenas na Série A, porque os times da Série B não têm jogadores convocados, né? Então só na Série A que vai parar. Então aí, o Cruzeiro aí prestes a voltar para a Série A, que é o lugar dele de origem, com uma rodada de antecedência, e são destaques. Na quinta-feira a gente vai mostrar se o Cruzeiro já está matematicamente na Série A ou não. O que você acha? Ai, vamos ver, eu acho. Se não for nessa rodada, na próxima... Vai ser na próxima, é só uma questão de tempo. Obrigada, viu, Gabriel? Já estava com saudade já do nosso Resenha Esportiva. Obrigado você, obrigado pessoal de casa. Quinta-feira a gente mostra, então, aí o Cruzeiro cabuloso de volta ou não na Série A. Já tá ansioso. Obrigada, viu, Gabriel? Até quinta. E ó, você que tá em casa, já tá dando aquela hora do almoço. Logo, logo, a gente volta com o nosso Bora Rangar.